Programa Sempre Unidas. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, que as misericórdias e as bênçãos do Senhor recaiam sobre as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Hoje, o nosso texto diz: Louvai ao Senhor, louvai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai-lhe todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez e seus prodígios, dos seus juízos e da sua boca. Então, louvai ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, família, amigos e irmãos, ao nosso programa Sempre Unidas, comigo, Noeli Ramos. Hoje está conosco a nossa querida escritora do livro Deus do Recomeço, também teóloga e pastora da Igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte. Ela traz consigo a história de lutas, dores e muitos abusos físico, psicológico, vícios e drogas. Tudo isso, porém, foram tantas transformações e cicatrizes que foram curadas pelo poder de Deus e sua palavra. Isso tudo ela nos contará um pouco a mais hoje, aqui conosco no programa Sempre Unidas. A nossa live hoje estará com a presença da querida Carol Lacerda. A nossa Carol está chegando. Para todos, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Juntos, nós conheceremos essa linda história. Estamos aguardando a nossa querida Carol. E vocês conhecerão um pouquinho da história dela. Muito interessante. Vocês que pensam que têm problemas, vocês estão enganados. A gente pensa que tem muitos problemas. E na realidade, quando nós deparamos com problemas das outras pessoas, nós vemos que o nosso se torna pequenos. Isso mostrará hoje na história de Carol. Estamos aqui com sons de um resgate dos nossos meninos. Que Deus os abençoe, queridos. Só estamos esperando a nossa querida Carol Lacerda. Queridos, que bênção é a gente receber as maravilhas do Senhor, quando nós vemos a transformação de vidas. E hoje, nessa história de Carol, vocês verão que grande transformação de vida foi feita sobre a vida dela. Nos mínimos detalhes, vocês ouvirão da própria Carol. Obrigada a todos por estarem conosco nesta tarde, junto no programa Sempre Unidas da Rádio Mapele FM, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Obrigada a todos vocês pelo carinho conosco. Carol está chegando. Logo, logo estará conosco. Olá! Boa tarde. Tá ouvindo bem? Nossa, tudo bem. Esse é nosso. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir. Você tá me ouvindo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu não tô ouvindo muito bem, não. Tá dando para ouvir?
aumentar um pouquinho. Que história linda, Carol. Você tá me ouvindo bem? Então deixa eu desligar um negócio aqui que tá fazendo barulho. Aqui, só um minutinho. Pra ver se eu escuto melhor. Essa é a Carol, gente. A nossa escritora teórica. Ai, eu acho que agora tá melhor. Autora do livro Deus do Recomeço. Agora sim. Isso aí. Bem-vinda, Carol. Desde já agradecemos Obrigada. por ter aceitado o nosso convite, contar um pouco da sua linda história de transformação. E será uma bênção Eu na que vida de agradeço todos os pelo nossos ouvintes. Eu que agradeço, estou super feliz, agradeço demais a oportunidade, é sempre uma bênção poder falar um pouquinho do Senhor, né? O que eu mais gosto de falar na vida é sobre Jesus, é testemunhar Jesus, é falar sobre Deus, é meu assunto preferido. Então é sempre um prazer falar de Jesus e testemunhar desse Deus maravilhoso. Amém, amém. Carol, estamos já aqui. Para começar, Carol, como uma criança de apenas 3 anos de idade bebeu cerveja, como tudo isso aconteceu em sua vida? Então, eu nasci em São Paulo, e aí até quando a gente morava em São Paulo, a gente tinha uma condição de vida muito boa. Meus pais eram do teatro, do cinema, chegaram a fazer filmes. Meu pai foi protagonista de filme, no cinema mesmo, brasileiro. E aí depois minha mãe engravidou do meu irmão e depois da minha irmã. Quando minha mãe engravidou da minha irmã, ela decidiu sair de São Paulo e ter o resguardo junto com os familiares, né? Porque 3 filhos pequenos para ela sozinha cuidar. E aí a gente começou a morar de favor na casa das pessoas. E aí depois que minha irmã nasceu, que é a caçula, eles decidiram não voltar mais para São Paulo. Eles decidiram ficar, no caso era Goiânia. E aí a gente começou a morar de favor na casa das pessoas. E quando a gente vai morando de favor na casa das pessoas, as pessoas às vezes podem ter uma visão diferente, mas é muito difícil. Você fica muito sujeito às características daquelas pessoas, né? E você tem que se amoldar. E assim, a gente tinha muito medo de ser mandado embora, porque a gente não tinha para onde ir, né? Então, assim, aos 3 anos de idade, numa dessas casas, eu comecei a beber cerveja. A pessoa me colocava numa mesa ao lado dela, né, os meus pais saíam, estavam sempre tentando procurar um emprego, sempre conseguindo ter uma forma de alugar uma casa, conseguir um lugar para a gente morar. E aí essa pessoa me colocava ao lado dela numa mesa, com 3 anos de idade, e me dava cerveja e a gente bebia e conversava. Eu até brinco assim, que eu não sei sobre o que a gente conversava, porque né, o que você vai ter? Um adulto tem muito de assunto com uma criança de 3 anos, assim, né? Como se fossem 2 colegas num bar. Eu não sei qual era o assunto, mas assim, e aí era quase todos os dias que meus pais saíam, ela me dava bebida, e aí, assim, aos 3 anos de idade eu comecei a beber. E eu falo que eu comecei porque não foi uma coisa esporádica, né? Foram várias vezes e não parou por aí, né? Daí pra frente foi um histórico de bebida durante toda a minha vida até a conversão. E então, assim, começar a beber, hoje eu tenho um filho que tem 2 anos e meio, né? Quase para 3. E eu nem consigo imaginar, né, como que, que uma coisa dessa pode acontecer. Porque às vezes eu testemunhei para outras pessoas, aí algumas pessoas, assim, né, que não são cristãs, falam assim, quando eu era pequena, às vezes meu pai molhava minha chupeta num copo de bebida. Ou então, assim, às vezes, né, eu estava num churrasco e alguém me deu um golinho. Eu falo assim, mas não foi esse o meu caso. Realmente eram todos os dias, uma sequência de dias, sempre acontecendo isso. Então não foi assim um golinho, não foi um pouquinho, não foi um dia só, não foi uma vez só, foram várias vezes, e assim, então todos os dias bebendo com essa pessoa. Até meus pais descobrirem, né? É. Carol, agora que vai começar toda essa trajetória sua, a gente já viu que apenas com 3 anos de idade já passou essa situação, né? É um bebê praticamente, né? 3 anos de idade é um bebê. E É, já começar com essa história, e a gente vê assim, você nos contar agora e vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória infantil, esse crescimento, que foi feita com dores, abusos psicológicos, físicos, também
depressão e vícios. Você vai narrar agora para todos nós um pouco dessa história. Amém. Fique à vontade. Então, depois que meus pais descobriram, aí a gente ia para outra casa de favor. E aí, quando a gente era expulso de uma outra casa, a gente ia para outra casa. Como a gente não tinha para onde ir mesmo, e era meu pai e minha mãe com 3 filhos pequenos, é muita gente, né, 5 pessoas, a gente não tinha mesmo para onde ir, então meus pais iam ficando na casa até o limite das pessoas, até as pessoas falarem assim, olha, não dá mais para vocês ficarem aqui, vocês têm que ir embora, porque assim, eles de livre, espontânea vontade, eles não iam falar assim, gente, estou indo embora, porque para onde a gente ia? Eles não iam pegar, eu e meus irmãos, 3 crianças, e falar assim, olha, gente, eu estou indo embora, eu vou lá para baixo da ponte, vou morar lá, ou vou para baixo do viaduto, vou morar lá. Não, eles ficavam até a pessoa falar assim, não, vocês têm que ir. E aí, quando as pessoas falavam, eles tentavam pensar em alguma coisa, em algum plano. E aí a gente ia morando de casa em casa. Tanto assim que quando, com 11 anos, eu já tinha morado em 13 casas diferentes. E não é só casas próximas, né? Estados também diferentes. Eu nasci em São Paulo, morei em Goiás, em Goiânia, morei em Minas Gerais, em algumas cidades, e depois no Distrito Federal, em várias cidades. E aí, quando a gente mora de favor na casa das pessoas, como eu estava falando, a gente fica sujeito a muitas coisas, as situações, as características da pessoa, né? Então, depois, aos 5 anos de idade, numa outra casa, também foi quando eu me embriaguei pela primeira vez, porque aos 3 anos eu não me lembro de chegar a ficar bêbada. Eu lembro que eu bebia, mas acredito que talvez a mulher me dava, assim, a gente dividia 2 garrafas de cerveja. Eu não lembro a quantidade, eu sei que era sempre sentada assim, mas eu não me lembro de ficar embriagada, talvez pela idade também, né? Às vezes eu tinha até ficado, mas eu não me recordo. Eu sei que aos 5 anos de idade foi quando eu me recordo de ter ficado bêbada a primeira vez. Também, se a gente for pensar bem, uma criança de 5 anos de idade ficando bêbada é algo muito chocante. Né? A gente que hoje, eu não tinha a mínima noção. Depois que eu tive filho, eu fico pensando, meu Deus, uma criança de 5 anos bêbada. E foi numa outra casa, né? A dona, uma moradora da casa, não sei se era dona ou apenas uma pessoa que morava na casa, me chamou para beber, falou assim, vem aqui, eu vou te dar uma coisa, um vinho, parece o quê? Um suco de uva. Uma criança claramente vai achar que aquilo ali é um suco de uva e vai beber, né? Parece, igualzinho um suco de uva. E a gente não sabe também diferenciar o que tem álcool ou não. E aí ela era aqueles garrafões de vinho de 5 litros, eu não sei se existe mais. E ela me chamou para tomar vinho e eu fui bebendo com ela, fui bebendo com ela, fui bebendo vinho. E quando meu pai chegou, que ele viu o meu estado, que eu estava totalmente embriagada, assim, sem conseguir andar, falando enrolado, como a gente vê uma pessoa adulta mesmo, bêbada. Meu pai me levou pro quarto e me deu uma surra. Então, muito, muito mesmo. E eu não entendi, né? Porque eu pensei assim, poxa, meu pai saiu e me deixou aos cuidados dessa família. Eu simplesmente aceitei o que a família me ofereceu, porque eu não vou fazer descaso com a família, né? Você mora de favor na casa da pessoa, a pessoa te oferece algo, você pensa, poxa, eu tenho que aceitar, né? Não vou fazer descaso. Aceitei, sem saber o que era. E aí eu bebi, fiquei bêbada e ainda apanhei. Né? Hoje eu penso assim, meu pai tinha que ter reclamado com ela, não comigo, né? Que me ofereceu a bebida. Porque eu não tinha consciência do que estava fazendo. E aí, para você ver como que as coisas eram deturpadas também com relação, eu vejo que meus pais faltam um pouco de sabedoria nesse sentido, de saber diferenciar o que realmente era um problema grave, o que não era, e quem era realmente que deveria ser corrigido ou não, né? No caso ali, não creio que eu deveria ter sido corrigido. E aí, quando a gente mora de favor na casa das pessoas, como você bem falou, a gente sofre abuso de todas as formas, né? O abuso físico, o que é essa questão de às vezes, a pessoa te oferecer uma bebida e você ficar embriagada, ou apanhar. Em algumas casas que eu morei, né? Por exemplo, a pessoa tinha filhos, os filhos me batiam e eu não podia chorar, eu não podia reclamar, eu tinha que apanhar rindo. Por eu ser a mais velha, e a gente já ter passado por algumas casas e ter sido expulso de algumas casas, eu tinha muito medo, eu sempre fui muito madura e tinha muito essa responsabilidade. Eu sempre peguei muito para mim as cargas, os pesos da família, a carga da família, assim, eu sempre quis ser a salvadora do mundo, né? No caso, eu queria ser a salvadora da minha família e não queria ser um peso. Então, eu tinha muito medo que a família nos expulsasse e falasse assim, olha, foi por causa dela. Ah, sua filha fez alguma coisa errada, então por isso que eu estou te expulsando. Então eu tinha muito medo do que eu falaria, do que eu faria, como eu agiria, tudo, por medo de que eu fosse o motivo. Porque a gente tinha que ser perfeito para tentar agradar, para que eles nos aceitassem o máximo de tempo possível, porque a gente não tinha para onde ir.
Então eu vivia me policiando, eu vivia assim, eu era uma criança que eu não podia rir, eu não podia chorar, eu não podia. Imagina você assim com 5 anos, com 4 anos, na cabeça da criança pensando, é, será que eles querem que eu ria? Será que eles querem que eu chore? Será que eles querem que eu durma? Será que eles querem que eu acorde? Será que eu tô demorando no banheiro? Será que eu tô rápido? Será que eles estão pensando que se sumir algum objeto, será que eles vão achar que foi eu que peguei? Se alguma coisa sair do lugar, será que eles vão achar que foi eu que fiz? Se eu ver uma televisão, será que eles vão reclamar porque eu estou mexendo no objeto deles? E eu ficava, sabe, nessa paranoia, nesse tempo todo. Eu não era livre, eu vivia numa pressão psicológica terrível, tentando agradar a todo custo. E o medo de ser eu, e o medo de fazer qualquer coisa mínima que fosse, que trouxesse algum prejuízo, algum problema para eles, e eles nos expulsassem. Então, por exemplo, quando o filho, às vezes eu me lembro desse dia específico que a criança pegou carrinhos e brinquedos e tacou no meu rosto e machucou bastante. Tacou com muita força o brinquedo no meu rosto. E a minha tia, vendo a mãe, né, no caso a mãe da criança, ela teria que corrigir o filho, mas não aconteceu. E eu não falei assim, se eu chorar, ou se eu falar assim, olha, ele me machucou, alguma coisa, poderia causar algum problema para minha família, eles poderiam não gostar. Então eu apanhava rindo. Eu estava sentindo dor, mas por fora eu estava assim, querendo transparecer que estava tudo bem, que eu era grata, né, por eles nos abrigarem e que eu não estava tudo certo, não precisava se preocupar, vai ficar tudo bem, não precisa se preocupar, não manda a gente embora, por favor, isso não me machucou, sabe? Não deixar transparecer nenhum sentimento, nenhuma emoção que pudesse causar o motivo de que eles poderiam, porque na verdade eles estavam esperando um motivinho, né, para expulsar a gente. Então, assim, eu falei assim, eu que não vou dar esse motivo, eu vou ser perfeita em tudo, sabe? Então, eu vivia me policiando. É a hora que acordava, né? Será que eles querem que eu acorde? Será que eles querem que já era hora de dormir? Se, imagina, você vai tomar um banho, você pensa assim, toma um banho correndo, porque se eu demorar um minutinho, se eu falar que eu tô gastando muita água, você vai comer, o medo de comer, e eles falarem assim, nossa, como você come, tá dando muita despesa, tudo, tudo. Era uma pressão psicológica muito grande, de tentar agradar a todo custo, sabe? E eu vivi com esse peso durante muito tempo. E fora a questão também social, né? Porque como as pessoas que nos abrigavam, na maioria das vezes, elas tinham uma condição boa, né? Até o tamanho da casa teria que ser uma casa que conseguiria abrigar mais 5 pessoas, né? Então, geralmente eram pessoas que tinham uma condição melhor. E aí eu vi, assim, que às vezes as crianças tinham brinquedos, assim, e eu tinha medo né, de pegar e brincar e não poder. E eu me lembro que teve uma casa que as meninas da casa, elas tinham brinquedos que eu nunca tinha sequer imaginado que existia na minha vida. Eu lembro que elas tinham era do McDonald's, era uma barraquinha do McDonald's com os hambúrgueres, as batatinhas, os refrigerantes. Eu nunca imaginei que aquilo existisse, assim, sabe? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa linda e tal. E aí eu fiquei com aquele medo e assim, eu esperei elas irem para a escola para tocar, sabe? Só para tocar naquilo ali e sentir como era aquele isso, né? brinquedo. Uma criança. Então, assim, eu muito nova, eu já tinha toda essa pressão psicológica dentro de mim, assim, sabe? E aí teve a questão de abuso sexual também, que, assim, os meus pais, eles estavam sempre tentando muito procurar um trabalho, conseguir dar pra gente uma estrutura, conseguir uma casa mesmo, né, pra gente não ter que ir para baixo da ponte. Então, assim, muitas vezes eles estavam na rua tentando fazer um bico, alguma coisa assim, e a gente estava sozinho. E aí acontecem essas coisas, né? A gente fica ali, 3 crianças, sujeita às pessoas, e as pessoas elas são cruéis, né? Elas fazem coisas que a gente não imagina e que a gente não espera, né? Então, assim, foi Infelizmente. infelizmente. Então, foram abusos, assim, físicos, psicológicos, emocionais, muito grandes. E, assim, e depois, né, quando eu fui entender um pouquinho mais de tudo que eu passei, que eu estudei bastante depois, e eu vi como que a falta de ter um lar e a segurança de ter um lar, como isso prejudica o desenvolvimento mental e emocional da criança, sabe? Você pensar que você vai dormir e que você não sabe se amanhã você vai ter uma cama, se você não sabe se amanhã você vai estar debaixo de um teto. E eu me preocupava muito com os meus pais, eu imaginava meus pais, como eles deveriam estar sofrendo, o que eles deveriam estar passando, como eles deveriam estar também se preocupando
com a gente, porque a gente que é pai, a gente pensa, a gente mora lá em qualquer lugar, a gente dorme no chão, na praça, a gente dá um jeito. Agora, com 3 crianças, assim, a gente pensa, não, como que eu vou levar meus filhos para baixo de um viaduto, de uma ponte, de uma praça para dormir no chão? Como? Ao relento, né? Porque nossas bagagens, primeiro que a gente trouxe só bagagens que eram para passar umas férias. Então a gente não trouxe roupa de cama nem nada. E mesmo essas poucas coisas que a gente trouxe foram se perdendo ao longo do tempo com as mudanças, né? E até documentos a gente perdeu. Chegou um ponto que a gente tinha quase que a roupa do corpo, sabe? E assim, numa outra casa também, que a gente estava, já era mais ou menos meia-noite, já era tarde da noite, meu pai estava para a rua tentando arrumar, conseguir um trabalho, não sei ao certo, e o meu irmão sentou na cama ao lado da filha mais velha. O pai da família foi lá, chegou no meu irmão, deu um beliscão nele, e xingou meu irmão e deu um beliscão nele. E depois foi lá na minha mãe e falou assim, olha, vocês vão ter que sair da minha casa agora, porque eu não aceito que os seus filhos cheguem perto dos meus filhos, porque os seus filhos têm doença. Mas a nossa doença, na verdade, era só pobreza, era ser pobre, né? E aí, era mais ou menos meia-noite, ele falou assim, vocês vão ter que sair da minha casa agora. Ele não teve a misericórdia de falar assim, eu vou esperar até o amanhecer, porque você está com 3 crianças e não tem para onde ir. Ele não teve a mínima compaixão, né? E eu lembro que eu tenho uma memória muito boa, e eu já estava de camisolinha, minha mãe sempre cuidadosa, eu sempre colocava o pijaminha, a camisolinha para a gente dormir. E ela falou, olha filha, você vai ter que trocar, tirar a sua camisolinha, pôr uma roupa, porque a gente vai ter que ir embora. A gente só vai esperar o seu pai chegar e a gente vai ter que ir embora. E eu não entendia por que estava assim, tão tarde da noite e a gente ia ter que ir embora, assim, de repente. E a minha irmã, que é a caçula, ela tinha 1 ano de idade e ela estava queimando em febre, sabe? E eles também não tiveram a compaixão de pensar, poxa, a criança está doente, a mais nova tem 1 ano, está com febre. Vamos esperar de manhã, vamos esperar amanhecer para eles poderem ir no médico, para eles poderem procurar uma ajuda. Era uma época que não tinha celular, né? Não tinha como você contactar outras pessoas facilmente e tal. E a gente esperou meu pai chegou, já era mais ou menos meia-noite, e a gente foi embora sem ter para onde ir. E eu lembro, assim, de descer daquele elevador, daquele prédio de luxo, e imaginando, assim, como meus pais deveriam estar sentindo, assim, o desespero deles que eles deveriam estar sentindo, sem saber para onde que ele levaria os três filhos, né? E aí eu lembro que ele foi até um orelhão, e no orelhão ele ligou para um conhecido que tinha, né, aí a gente já estava em Brasília. E o amigo dele falou com ele assim, olha, eu tenho um apartamento vago para alugar, e vocês podem ficar lá até eu alugar o apartamento, né? Mas no apartamento não tinha cama, não tinha. Mas claro que a gente aceitou, né? Era noite. E a gente foi para lá e a gente ficou algum tempo nesse apartamento lá. E não tinha como fazer comida, não tinha como beber uma água, não tinha um copo, não tinha nada. O que a gente conseguiu foi um colchão e dormíamos os 5 juntos nesse colchão no chão. E foram dias difíceis, né? Mas não os mais difíceis, né? Teve muitos dias difíceis. Mas depois, alguns anos mais tarde, eu ouvi a minha mãe falando com um conhecido que quando a gente chegou nesse ponto, que a gente estava nesse apartamento, ela e meu pai pensaram em matar nós 3 e depois se suicidar de tamanho desespero. E aí, quando eu ouvi minha mãe falando isso, eu estava com 10 anos. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Minha mãe cogitou a possibilidade de me matar meus irmãos e se matar. Assim, eu não estou segura nem dentro da minha própria casa. Então, assim, eu não sentia segurança em lugar nenhum. Eu não confiava em ninguém. Eu não podia, eu falei, eu não posso confiar nem neles, porque se eles cogitaram isso, vai que um dia minha mãe, né, surta aí, resolve me matar meus irmãos. Vai que ela acha que chegou no ápice do problema e que não tem mais solução e resolve acabar com tudo. Então, assim, eu vivia também, assim, não tinha segurança, sabe? Um medo constante de que qualquer coisa ruim fosse acontecer. E essa pressão psicológica, mesmo depois que a gente conseguiu alugar a nossa casa, ela continuou, né? E se você quiser me interromper, qualquer coisa você fala. E aí, depois, com o tempo, lá em Brasília, meu pai já tinha alguns conhecidos lá em Brasília, uns amigos dele tinham uma empresinha que estavam querendo abrir uma empresa de publicidade para fazer parte da empresa, né? Com o dinheiro, meu pai com a mão de obra. E aí meu pai aceitou, começou a trabalhar nessa empresinha lá.
E com dinheiro ele conseguiu alugar uma casa, depois de longas casas em muitos lugares, né? E muitas mudanças difíceis, muitas situações complicadas. Meu pai finalmente conseguiu alugar uma casinha. Mas aí, como o salário era muito pouco, né? Ele conseguiu alugar uma casa na cidade satélite mais perigosa e violenta de Brasília na época, que era Ceilândia. E era assim, a gente dormia toda noite com tiroteio, barulho de tiroteio para cima e para baixo, não podia sair de casa à noite. Às vezes a gente estava dentro de casa, tinha que abaixar, porque poderia entrar bala pelas janelas. E foi uma situação que, assim, quando a gente morava na casa das pessoas, não faltava comida, né? Eles sempre nos ajudavam nesse sentido, né? Tinha sempre a comida e tal. E quando a gente conseguiu alugar a nossa casa, o salário do meu pai era todo para o aluguel, não sobrava dinheiro para comida. Então foi nesse período aí que a gente chegou à miséria, sabe? Que a gente não tinha o que comer mesmo, não tinha nada, a gente não tinha roupa, a gente não tinha brinquedo, a gente não tinha comida, a gente não tinha nada, nada, nada. A gente, não sei se a gente já estava no fundo do poço antes, por não ter uma casa, mas assim, agora a gente tinha até a casa, mas a gente não tinha mais nada, a gente não tinha comida, e a gente pedia doações, né, na prefeitura, e a gente conseguia assim um leite de soja, que a prefeitura doava, sopa, e eu lembro que, assim, durante o tempo que a gente morou nessa casa, que foram alguns meses, o café da manhã, praticamente todos os dias, era farinha de mandioca com açúcar. Era o que a gente tinha para comer e, assim, era o que minha mãe se virava nos 30 ali para tentar dar qualquer coisa pra gente, pelo menos para encher a barriga, sabe? E as ruas não eram asfaltadas, era realmente um lugar bem, bem, bem pobre mesmo. E assim, eu lembro da minha mãe com muita dor de dente, a gente não tinha dinheiro para comprar uma dipirona, um analgésico, nada, elas morrendo de dor de dente. E a gente dormia todo mundo no colchão, no chão, a gente não tinha móveis, né? A gente morava numa casa, imagina você estar numa casa com 3 crianças, sem geladeira, sem mesa, sem fogão, sem televisão, sem cama, nada, 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 nada. E aí, mas Deus é bom, né? E graças a Deus, assim, aos poucos as pessoas foram doando, sabe? Algumas coisas. Então, um dia chegou e doaram uma geladeira, e outro dia doaram um fogão. Não necessariamente no dia seguinte, né? Eu falo com o passar do tempo. As pessoas doaram uma geladeira, e aí a gente já podia, né, guardar alguma coisa ali sem estragar. Aí no outro dia, no outro momento, já doaram um fogão, a gente já podia fazer alguma coisa. Então, aos pouquinhos, assim, a gente foi tendo as coisas, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, durante todo esse tempo, nas mudanças e também nessa casa que a gente conseguiu alugar, a gente sempre dormia todo mundo, os 5, todo mundo grudadinho ali no colchão. Praticamente, quase sempre era um colchão de casal e os 5 dormindo agarradinho. Imagina os 5, pai, a mãe e 3 crianças num colchão. Então, hoje, meu filho pequeno de 2 anos e meio vem dormir comigo na minha cama, meu marido e ele com 2 anos e meio já fica apertado. Imagina com 3 filhos assim, maiorzinhos, né? Com 5, 4 e 3 anos. Então, ficava todo mundo agarradinho. E aí eu falo assim, que assim, a gente não tinha nada, a gente não tinha comida, a gente não tinha bens, a gente não tinha brinquedos, a gente não tinha roupa, mas a gente tinha um ao outro, sabe? Os meus pais, meu pai lutava muito para conseguir sair daquela situação, que ele nunca pensou que fosse estar, né? A minha mãe também, assim, ela largou tudo, né, pela família, porque assim, quando ela morava em São Paulo, ela estava numa carreira em ascensão, tanto ela como meu pai. Então, eles largaram tudo ali e eles tinham esse objetivo de fazer dar certo, sabe? De conseguir sair daquela situação. E graças a Deus eles eram muito inteligentes, assim, sabe? Sempre foram muito esforçados, inteligentes, trabalhadores, nunca tiveram medo do trabalho. E aí a gente tinha um ao outro, então assim, às vezes eu parava para pensar, né? Às vezes eu via alguém que tinha alguma coisa e eu não tinha, mas eu pensava, sabe, eu tenho meus pais, eu tenho meus irmãos, a gente se ama e a gente vai conseguir. A gente vai sair dessa, porque eu tenho o amor dos meus pais, eu tenho o amor dos meus irmãos. Eu e meus irmãos muito apegados, meus pais assim, muito apegados. Então, assim, isso nos dava muita força, sabe? E para você ver o tamanho da miséria e da situação. Hã? Mesmo diante de tudo isso, seus Mesmo pais. diante de tudo isso, a gente tinha um ao outro. E isso nos dava força, sabe? Garra para vencer. E para você ver o tamanho da situação, é que chegou no ponto que a gente já tinha perdido tudo que a gente tinha só praticamente as roupas do corpo. E eu me lembro que uma vez meu pai saía procurando trabalho e tal, ou então às vezes ele estava trabalhando, chegava tarde,
E uma noite ele chegou e trouxe para mim um livro usado, já bem surradinho, e para o meu irmão ele trouxe um boneco que só tinha o tronco do boneco, as pernas não tinha. E ele achou aquilo ali no lixo, jogado. E assim, depois de tantos anos, foi a primeira vez que a gente tinha ganhado algum presente, que a gente tinha ganhado algum brinquedo. E eu amava ler, né? Minha mãe tinha me alfabetizado. E para mim o presente maior era um livro. Para você ver assim que já estava, né? Deus já estava ali escrevendo a história ali. Porque assim, depois de anos, o meu presente preferido e o que meu pai conseguiu achar para mim ali no lixo foi um livro. E eu lembro até hoje que o nome do livro era Zé Serra. E eu lia aquele livro, eu relia aquele livro todo dia, eu lia 4, 5 vezes o livro, eu lia, relia. Eu sabia o livro praticamente de cor. E para o meu irmão ele trouxe um boneco que só tinha, não tinha as pernas do boneco, só tinha o tronco, a parte de cima. Mas para o meu irmão foi uma alegria, uma felicidade ganhar aquele pedaço de boneco, porque assim, a gente não ganhava brinquedos, a gente não tinha presente, a gente não tinha Natal, a gente não tinha nada. Então assim, algo achado no lixo tinha tanto valor pra gente, sabe? Então assim, hoje eu vejo as pessoas às vezes catando coisas no lixo, ou mesmo a gente às vezes jogando coisas assim no lixo, e a gente não sabe como que aquilo ali pode ter um valor para outra pessoa, sabe? A gente às vezes joga uma comida assim que nem tá velha, né? Pega um tomate assim que tá com uma coisinha e já joga fora o tomate. E aquilo ali para uma outra pessoa é um jantar, sabe? Então assim, a gente aprende, graças a Deus, Deus me deu experiências que me fez ver a vida com olhos totalmente diferentes do que a maioria, e eu vejo isso como um privilégio. É um privilégio de poder ver a vida como diferente da maioria das pessoas que veem a vida de forma tão egoísta e de forma tão superficial. E eu me apego a pequenos detalhes por tudo que Deus me permitiu vivenciar, sabe? Então, assim, eu me sinto privilegiada por todas as dores e sofrimentos que Deus me fez passar. Mas é claro que essa história, assim, ela não para por aí, né? Você quer que eu fale até o começo da adolescência? Vou dar uma pausa e vou fazer umas perguntas e a gente vai Tá. estar aqui. Carol, como você se sentiu após dos vícios e as brigas de rua, quando você participava? Como você se sentia logo após? Você Ah, tá. Então participava? eu vou terminar então essa questão da infância, porque aí eu vou mostrar por que que eu entrei nessa questão da adolescência com rebeldia, tá? Só pra gente concluir então. E aí, né, depois de um tempo nessa casa, que foi realmente a situação de miséria, que eu realmente passei fome, hoje no Brasil, assim, a maioria das pessoas eu vejo, elas são pobres, mas passar fome mesmo, não são muitas pessoas, né? Então, assim, foi realmente fome mesmo. Mas, graças a Deus, a empresa do meu pai começou, não era dele, a empresa que ele trabalhava começou a melhorar, e ele conseguiu alugar uma casa numa outra cidade satélite de Brasília, que chama Sobradinho, que era uma cidade bem mais estruturada, com rua asfaltada, né? O chão da casa não era vermelhão, era cerâmica. Então, assim, já era uma estrutura, assim, para mim, eu tava, né? A minha casa era aquele vermelhão, né? A casa toda era aquele chão vermelhão. E a minha casa tinha cerâmica agora. E a minha rua antes não era asfaltada, era de terra, chovia, aquele barreiro, andava descalço. E na outra cidade já era asfaltada. Então, para mim, eu tava, tipo, indo pro outro mundo, né? Assim, fiquei muito feliz achando que, tipo, tô rica agora, né? Eu mudei de vida, agora eu sou rica. Mas, na verdade, era uma casinha simples também, com uma casa nos fundos, né? Não mudou, assim, a estrutura toda, assim, tão totalmente. Mas aí, o que aconteceu? Com todo esse desgaste de tudo que a gente viveu durante esse período, de tudo que meus pais abriram mão e de toda essa dificuldade, o casamento deles não resistiu. E eles vieram se separar. Como meu pai ele não tinha condições de pagar 2 aluguéis ou pagar pensão, eles decidiram se separar e continuar morando na mesma casa. Né? Imagina 2 pessoas divorciadas, separadas, morando na mesma casa. Em pé de guerra. Não dá certo. Não aconselho, né? Não aconselho nem a divorciar, né? Mas, assim, 2 pessoas que não querem conviver mais morando na mesma casa. Mas meu pai não tinha como pagar 2 aluguéis, nem pagar pensão. E aí, o que aconteceu? O casamento veio abaixo. Quando o casamento acabou, como eu falei pra você, tudo que eu tinha era a família. Era esse laço de família. Tudo que nos dava força, que nos dava essa gana de vencer, de conseguir sobreviver, de avançar, foi por água abaixo. Porque meus pais se separaram. Quando eles se separaram, começou uma guerra dentro de casa. Então, o que eu tinha de mais valor e de mais precioso, que era a família, ela estava se desfazendo.
E aí, com 10 anos, eu entrei em depressão. Comecei a entrar em depressão profunda, porque vieram todos os traumas. Quando eu vi a separação dos meus pais, que foi um choque, que eu senti a minha vida indo por água abaixo, tudo se desfazendo. E aí os traumas vieram todos também, de repente veio tudo, e as mudanças, e aqueles pensamentos, e as lembranças, e tudo que a gente viveu, tudo. Eu simplesmente entrei em depressão com 10 anos de idade. Numa época em que não se ouvia falar em depressão infantil, ninguém conhecia, nem sabia que criança ficava em depressão, né? Então meus pais desconheciam totalmente. Então eu entrei em depressão profunda aos 10 anos e também devido a esse divórcio que minha mãe sofreu muito, ela virou alcoólatra. Então ela começou a beber muito, o alcoolismo, você sabe como é que é. Ela chegava dentro de casa, ela quebrava a casa inteira, ela tacava copo, ela tacava prato, quebrava e chegava e xingava todo mundo, e era um verdadeiro inferno. Então aquilo que a gente tinha na outra casa, que a gente não tinha comida, não tinha nada, mas a gente tinha aquele amor, aquela paz, aquele carinho, aquele amor, sumiu. Era uma guerra dentro de casa. Então a minha casa virou um inferno mesmo, sabe? Era terrível, eu não queria estar dentro de casa mais. E aí, o que acontece? A minha mãe, ela ainda amava o meu pai, né? O meu pai que, na verdade, quis o divórcio, que não amava mais a minha mãe. E como eu sou a filha mais velha, sempre fui madura, sempre consegui ver as coisas, entender mais os adultos, sempre quis ouvir, sempre estar perto. Eu sempre fui a queridinha do meu pai, a primeira filha mulher. Então, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. E aí, quando a minha mãe viu que o meu pai me dava muita atenção, e já não dava mais para ela, porque quando ele chegava em casa, ele já não ia na esposa, porque ela não era mais esposa. Ele ia, oi minha filha, meus filhos, ele ia em mim e dos meus irmãos, ele não ia mais nela. E ela queria a atenção do meu pai, ela queria chamar a atenção. E ela começou então a sentir ciúmes de mim e a me rejeitar, sabe? Então, assim, imagina para uma criança de 10 anos saber que a sua mãe tá te disputando com seu pai, que a sua mãe quer que ela te culpa porque o seu pai te ama. E eu sentia culpa, então eu falei, poxa, meu pai me ama e minha mãe me odeia por isso. Porque meu pai me ama, porque meu pai vem até mim, porque meu pai chega do trabalho e ele vem me abraçar e não ela. Mas assim, o que eu posso fazer? Como? Eu não, sabe, eu ficava assim, eu não tenho saída, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei. E aí eu comecei a perceber o seguinte, eu achei que eu era o problema da casa. Eu pensei, olha, minha mãe é infeliz e a culpa toda é minha. A minha mãe bebe e a culpa é minha. Porque se eu não existisse, talvez o meu pai amaria a minha mãe. Se eu não existisse, talvez o meu pai chegaria e ele iria até a minha mãe e minha mãe ficaria feliz assim. Então, assim, eu comecei a achar que eu era o problema, que eu trazia a infelicidade, que todo aquele inferno que a gente vivia, tudo era culpa minha. E como eu já estava acostumada com essa questão da pressão, de tomar para mim as dores e o peso, para mim isso foi natural. Então eu falei assim, eu sou o problema daqui, se eu não existir mais, e eu já estava em depressão, que aí já vem os pensamentos de morte, e você já não tem mais gosto pela vida, você já não tem prazer por nada. Eu pensei, se eu não existir, a minha mãe vai ser feliz. E aí eu comecei com 12 anos a tentar o suicídio. Então aos 12 anos de idade eu comecei a tentar o suicídio. Primeiro, eu fui a um lugar e me embriaguei muito. Eu bebi muito, 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 né? Eu já estava acostumada com essa questão da bebida. E quando eu cheguei nessa festa, eu falei assim, eu já sei beber, porque eu bebo desde pequena, então eu vou chegar. E aí eu bebi coisas assim, fui misturando bebidas, mas bebi coisas assim do tipo pinga, sabe? Que é uma coisa que tem que ter estômago para aguentar, né? Assim, é só esse pessoal que bebe muito que aguenta beber pinga pura. E eu bebi pinga, eu bebi todo tipo de bebida, todos que me ofereciam, eu fui tomando, bebendo. Eu queria, sabe, eu queria anestesiar a minha dor. E aí eu fiquei totalmente bêbada, os meus irmãos tiveram que me carregar para casa, porque eu não conseguia andar para casa. Imagino meus dois irmãos mais novos tendo que me carregar, um com 11 anos, um com 9 anos, me carregando para casa, pelos braços, assim, sabe, tendo que me carregar até em casa. Chegou em casa, eu vomitei tudo, e a minha mãe e meu pai chegaram e me viram naquele estado, e eles não viram ainda que tinha algum problema comigo. Eles acharam que era uma rebeldia qualquer, mas eles não viram que eu precisava de ajuda, sabe? Ninguém enxergava que eu precisava de ajuda. E eu também não entendia. Eu, na verdade, eu achava que eu era louca. Eu falei assim, eu acho que eu nasci já com algum distúrbio mental. Em algum momento da minha vida, os meus pais vão ter que me internar num hospício e esse é o meu destino. Eu acho que a minha vida vai ser essa. Ou eu vou morrer logo de alguma doença, ou eu vou me matar, ou meus pais vão me internar no hospício a qualquer momento, porque eu sou totalmente louca. Eu pensava que eu era louca, porque eu não entendia sobre depressão. E eu sabia que eu não pensava como as minhas amigas. Eu tinha pensamentos diferentes, eu tinha pensamentos de morte, de suicídio. E eu sabia que minhas coleguinhas
Elas eram felizes, elas só queriam brincar. E eu falava assim, mas eu não sou como elas, tem alguma coisa errada comigo, sabe? Eu não conseguia descobrir o que era. E aí, quando eu bebi dessa vez aos 12 anos, que eu fiquei totalmente alcoolizada e vomitei muito e passei muito mal, e no outro dia, quando eu acordei, eu falei assim, gente, a bebida não vai conseguir me anestesiar, a bebida não vai conseguir tirar a dor que eu sinto, a bebida não tá fazendo aquilo que eu esperava que ela fizesse, então eu vou tentar de outras formas. E aí eu comecei a tentar o suicídio. E aí, a primeira vez eu pedi uma amiga minha que tinha pais idosos, e falei assim, olha, vai lá na sua casa, pega todos os comprimidos que você tiver lá, que seus pais tomam, e me traz. Só que eu não falei pra que era, não. E a minha amiga era super fiel, não questionava, não. Eu falava, ela fazia. E ela foi lá e pegou todos os comprimidos. E os pais dela eram idosos, então tinha remédio para coração, para pressão, para colesterol, para diabetes, para isso, para aquilo. Eu lembro que tinha comprimido verde, tinha comprimido branco, tinha comprimido de cápsula, gelatinoso, grande, pequeno, tinha assim, todo tipo de remédio. Eu não sei nem para que servia. Só sei que eu peguei aqueles 15 comprimidos e tomei todos. E tudo que eu queria era não acordar no outro dia, sabe? Tudo que eu queria. E a minha prima até entrou aqui, a minha amiga Aline, a minha prima Aline, lá de Goiânia. Hoje ela mora lá em Paris. Tá assistindo a gente lá de Paris. Ela, uma vez, eu tinha ido à casa dos meus avós, da minha avó, lá em Goiânia, e eles eram evangélicos. E a minha prima tinha falado pra mim de Jesus. Ninguém nunca tinha falado pra mim de Jesus. Tô falando, oi! Tô falando de você aqui, Aline, olha. É, eu tinha ido eu tinha ido em Goiânia e a minha prima, que sempre foi crente, falou para mim de Jesus. E ninguém nunca tinha falado para mim de Jesus, porque os meus pais eles eram ateus, eles não tinham muita coisa com religião. E ela falou de Jesus para mim. E eu lembro que a gente foi num culto e eu chorei muito no culto. E eu fiquei muito emocionada. E ela até perguntou por que você está chorando tanto. Mas eu falei, não, foi porque eu me emocionei com a palavra, tal. Mas na verdade era a depressão que eu tinha, né? Que eu estava com muito sofrimento e querendo muito morrer. E ela pegou e falou de Jesus para mim. Ela falou assim, olha, Jesus te ama. Começa a ler a Bíblia e lê a Bíblia começando do Novo Testamento. Lê primeiro Mateus e vai seguindo assim para você entender melhor. E tá, e eu fui para casa. E aí, quando eu tentei me anestesiar, e aí, quando eu tentei o suicídio, pensei, olha, minha prima falou para mim que existe um céu. E que quando eu morrer, eu vou pro céu. Se eu crer em Jesus, né? Se eu tiver esse Jesus, eu quero Deus. Eu sempre tive essa busca, desde pequeno, uma busca assim por Deus. Eu não sabia como buscar. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia como falar com Deus. Mas ela falou assim, olha, você ora e você lê a Bíblia, pede o Espírito Santo para te ajudar. Eu falei, tá bom. E aí, quando eu tentei o suicídio, eu falei assim, olha, eu sou o problema dessa casa aqui. Mas quando eu fechar meus olhos essa noite, e Satanás, claro, ele astuto, falou assim, olha, se você se matar, quando você morrer, você vai morrer, você vai estar no céu e sua família vai estar feliz e você vai estar feliz. Então vai ser bom para todo mundo. E eu acreditei. Então eu pensei assim, eu só quero fechar os meus olhos essa noite e não acordar amanhã. Eu quero estar no céu com Deus e eu quero que minha família esteja feliz aqui, porque eles vão ficar felizes sem mim. E aí eu pedi, sabe? Eu falei assim, Deus, eu não peço mais que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. Foi a oração que eu fiz antes de dormir. Porque eu sei que eu estou tentando me matar e eu sei que isso não é certo. Então, tem misericórdia da minha alma e deixa eu ir para o céu, por favor. E aí, eu fiquei. Os remédios começaram a fazer efeito durante a madrugada e eu tentando dormir. Eu realmente pensei que eu não fosse acordar. E meu corpo começou a tremer todo e eu tremia, minhas pernas davam um choque interno, como se fosse um choque anafilático, assim, um choque. O corpo todo uma sensação terrível. Era tão insuportável a dor que eu tentei acordar minha mãe, de tão desesperada que eu já estava com a dor, porque eu pensei que ia morrer logo, dormindo. Eu pensei que eu ia ficar sentindo, sofrendo, não. Eu achei que eu ia fechar o olho e já estar morrendo. E aí eu acordei, mãe, eu tô passando muito mal, você me leva no médico? Só que eu não queria falar o que eu tinha feito, né? Aí ela falou assim, quando de manhã, se você não estiver bem, eu te levo. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, mal sabe ela que de manhã eu não vou estar mais aqui, mas tudo bem. Mas aí amanheceu aquele dia e eu estava viva, depois de passar muito mal à noite, e foi um misto de frustração com um pouquinho de alívio, né? Porque primeiro que o mal-estar passou, mas um pouquinho de frustração, porque eu pensei, poxa, não consegui. E aí eu tentei outras vezes o suicídio e não consegui me matar. E aí eu vou chegar no ponto que você entrou. E aí quando eu vi que eu sentia que eu era o problema da minha família, que eu era o problema da minha casa, que sem mim eles seriam felizes, que eu tentava me matar e não conseguia, eu não queria mais viver, eu não tinha sentido na vida. Eu nunca pensei que eu fosse chegar aos 18 anos. Eu falei, eu não vou chegar a ser adulta, eu não vou chegar nada, eu vou morrer antes. Então, por que eu existo? Eu não tenho por que existir. Então, veio a ideia, né, que o inimigo é tão astuto e falou assim, olha, se você entrar para a vida do crime, dizem que é ou caixão ou cadeia. Eu falei, sim, é verdade.
como eu quero me matar e não consigo, se eu for para a vida do crime, com certeza alguém vai me matar uma hora, não é possível. Porque as pessoas morrem no crime. Então eu vou entrar para a vida do crime e vou ser uma bandida bem daquelas perigosas mesmo, para alguém me matar. E o meu plano era esse, ir para a vida do crime para eu conseguir, para que alguém me matasse. E eu fui, e fui com essa intenção. E às vezes algumas pessoas chegavam até mim, né, as minhas amigas de antes, e falavam assim, Carol, mas você está entrando numa vida perigosa, você não sabe como é que essa vida é perigosa. E eu pensava assim, mas eu tô aqui porque é perigoso mesmo, é isso que eu quero, só que as pessoas não entendiam, porque é muito louco realmente. Mas era um processo de autodestruição, né, que Satanás faz com a pessoa. Eu queria me autodestruir de qualquer forma, né, e Satanás estava me usando a mim mesma para me destruir. E o meu propósito, então, de entrar para a vida do crime era essa, era para morrer. Mas não foi o que aconteceu, porque Deus é que escreve o nosso caminho, a nossa história, né. É. E aí eu entrei mesmo para essa vida do crime, e eu fui procurando assim pessoas que fossem as mais perigosas da cidade. Às vezes eu conhecia um e eu via que ele andava armado e tal, mas eu olhava a ficha, olha o nível que a pessoa chega. E eu ficava procurando a ficha da pessoa, né, a ficha lá da polícia. E aí eu ficava sabendo que a pessoa não tinha matado ninguém, por exemplo. Eu falava, não, tá pouco pra mim, eu quero o mais perigoso. Aí o outro, tinha tentativa de assalto, alguma coisa assim. Eu falava, não, tá pouco, tem que ser mais perigoso. E eu fui escalando, sabe? Eu fui escalando. Eu fui buscando, conhecendo pessoas e procurando gangues. Eu falei, eu tenho que achar, tem que ter alguém nessa cidade aqui que é o cara. E aí eu fui procurando e fui procurando até que eu cheguei assim, na gangue mais perigosa que tinha ali na cidade. E me enturmei, fiz amizade facilmente, comecei a namorar o chefe da gangue. E o meu plano era esse, era ser, assim, a gente não ouvia muito falar de mulheres no crime. Hoje em dia, né, tá quase que normal, a gente ouve muito falar sobre isso no jornal. Mas naquela época não, e o meu objetivo era esse, era chegar, assim, enquanto eu vivesse, porque eu não achei que eu ia viver muito. Então eu falei assim, enquanto eu viver, eu vou viver tudo que eu tiver que viver, vou fazer tudo que eu tiver que fazer, sem medo, porque é como os criminosos, eles pensam, eles não têm nada a temer não, se morrer, eu não tinha medo nenhum. Meus amigos também não tinham não, se morrer, tiver que morrer, tiver que matar, é isso mesmo, sabe? E aí eu entrei mesmo para essa vida do crime, e andando armada, e pessoas tentando me matar, e levando tiro para todo lado, e não sentia nem um pouco de remorso, medo, nada, eu sentia prazer, muito prazer, e eu queria chegar no ápice, eu queria chegar a ser a mulher, assim, no topo da escala do crime mesmo, sabe? Eu queria ir galgando, assim, os degraus e chegar, assim, no topo mesmo, ser a chefona ali do crime. E acontece assim, como eu era a única mulher, os homens me respeitavam, sabe? Eu tinha assim, eles me respeitavam bastante, eu tinha muito assim, sempre fui inteligente, então assim, eles viam que eu tinha uma inteligência, uma astúcia, né? Para programar as coisas, para pensar nas coisas e tudo direitinho. Então assim, muitas vezes eles me colocavam assim como olheira, né? No sentido de que, às vezes, então assim, eu parei de beber totalmente, porque eu era muito cabeça, sabe? Então eu pensava assim, olha, eu não posso beber, eu não posso usar droga, porque eu tenho que estar atenta. Eu tenho que me proteger, né, enquanto eu puder, né, no sentido de que ali, não é que eu sabia que eu falo assim, em algum momento alguém vai me matar, mas não, eu vou tentar, né, proteger meu pessoal aqui, que são as pessoas que me acolheram. E então assim, eles iam lá, bebiam, usavam droga, ficavam dois lá, e eu não, sempre atenta, vigiando, ouvindo, prestando atenção, se alguém vinha, se tinha gangue rival, se tinha alguém estranho, se tinha alguém diferente. E eu era a cabeça ali, eu ficava alerta. E eles muitas vezes me davam a arma para segurar e falavam assim, Carol, olha, você fica segurando a arma aí, qualquer pessoa estranha, você fala, tiver que agir, você age. E eu era a cabeça ali para eles, assim, muitas vezes, porque eles iam lá beber, se drogar e ficar doido, fazer as coisas deles, e eu sempre racional, bem racional mesmo. Tudo calculado, sem emoções. Já se deparou com E alguém dessa turma sua, dessa turma velha, né? Você chegou a presenciar alguém também já como você, liberta? olha o testemunho maravilhoso. Depois que chegou o Facebook aqui no Brasil, foi em 2011 que eu fiz a minha conta no Facebook. Uns 2 anos depois, 2013 mais ou menos, 2014, uma pessoa me procurou no Facebook e falou assim, Carol, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei assim, mas perdão por quê? Porque eu nem estava me lembrando das pessoas. Eram tantas pessoas que tinham guerra comigo, era tanta pessoa que ia e vinha e morria e parecia, era muita gente. E aí eu falei, mas perdão por quê? Eu não estava nem me lembrando, sabe? Ele falou assim, olha, porque eu tentei te matar 3 vezes e não consegui.
Eu fiz casinha pra você 3 vezes, você nem sabe que 3 vezes eu armei pra você, fiz casinha, fiquei no lugar que você passaria com a arma em punhos, te esperando passar pra te matar e não consegui 3 vezes. E eu falei assim, você vê que Deus me deu tanto livramento que eu sei que tem livramentos que eu nem sei que Deus me livrou. Então, assim, a pessoa sabia a hora que eu passaria nos locais durante três vezes e ele não conseguiu me matar. Eu não sei, Deus fez um milagre. Mas dos que eram amigos meus, só 2 sobreviveram, só eu e mais um. Todos os outros já morreram, todos os outros foram assassinados. E eu sei que esse era o meu destino também, né? Assim, se eu continuasse naquela vida, assim, era o destino que eu falo no sentido de que se eu não, Deus não intervisse, mas é claro que ele interviria, mas assim, se Deus não intervisse, era isso que ia acontecer comigo, sabe? E por isso que Deus teve que me tirar de lá e me trazer para uma outra cidade, porque se eu tivesse lá, né, inclusive esse menino que eu namorava, que era o chefe da gangue, né, acho que eu cheguei aqui em março, 9 meses depois ele foi assassinado com 9 tiros, né, dentro de um bar lá. Então, assim, eles me procurariam também e com certeza eles viriam atrás de mim. Principalmente matando os meus amigos, eu ficaria totalmente suscetível, né? Eu ficaria... Mas eu não queria sair não, viu? Eu queria ficar lá e encarar. Meu pai é que me mandou pra cá à força, mas eu não tinha medo de nada não, eu estava disposta a tudo. E eu andava armada e eu tinha as pessoas que eu tinha raiva, né? Você falou a respeito das brigas e das confusões. Tinha uma menina lá também que assim que eu tinha. E o que acontece? Desde a minha infância, durante todo esse período, até o período que eu comecei a me revoltar, eu sempre fui uma pessoa muito amorosa. Eu queria muito o amor das pessoas. Eu queria ser, desde que eu morava na casa das pessoas, eu queria ser a melhor ali na casa, porque eu não queria que as pessoas me expulsassem, né? Como eu falei. Então eu queria ser a melhor hóspede. Depois eu queria ser a melhor filha, eu queria ser a melhor irmã, eu queria agradar as pessoas a todo custo, a todo momento. E quando eu entrei em depressão e eu vi que a minha mãe e o meu pai, muitas vezes, eles não correspondiam à minha tentativa de ser uma boa filha, né? Porque os pais reclamam, não tem jeito. Ah, a sua nota não foi boa, ah, você não arrumou direito, ah, você não fez isso direito. Eu falei, gente, eu tento ser a melhor filha possível, eu quase não abro a minha boca, tento fazer tudo perfeito para ser a melhor filha, a melhor neta, a melhor prima, a melhor irmã, a melhor amiga, a melhor tudo. E aí, quando eu falei assim, meus pais, eu tento ser a melhor possível e eles não estão satisfeitos. Então, quer saber? Eu vou ser agora uma pessoa ruim. E é engraçado que, às vezes, a pessoa ela é ruim naturalmente. Eu busquei ser ruim. Eu quis ser ruim. Você imagina o que é isso? Você falar assim, olha, a partir de hoje eu quero ser má. O que uma pessoa má faz? E eu tentava pensar, o que um ser humano mau faz? O ser humano mau, ele não age com o coração, ele mata quem tiver que matar, ele passa por cima de quem ele tiver que passar, ele faz o que ele tiver que fazer. A minha racionalidade era tanta que eu sempre tirei nota boa na escola. Só que eu pensava assim, não, mas uma bandida não fica passando de ano todo ano. Uma bandida não é a número 1 na escola, então eu tenho que parar de tirar nota boa na escola. Parei de frequentar a escola, porque eu falei, tanta da minha racionalidade, que eu falei assim, para eu ser uma bandida de verdade, eu não posso ter diploma. Eu preciso... Todos os meus amigos não estudavam, eles todos já tinham abandonado a escola. Eu falei, como assim eu vou ser uma boa aluna e uma bandida criminosa? Não combina, né? Eu preciso fazer jus à minha fama de má, né? Então, assim, eu lá falei assim, vou ficar matando a aula e parei de frequentar a escola. Então, tudo era muito calculado. Então, eu parei de frequentar a escola. E aí, tinha uma menina que eu tinha muita... E aí, eu falei assim, eu tenho que ter raiva. E eu fui alimentando um ódio dentro de mim. Eu tenho que ser uma pessoa que odeia. Eu tenho que ter ódio. E eu comecei a alimentar o ódio. Eu falei assim, eu tenho que odiar, eu tenho que odiar, eu tenho que odiar. E eu buscava odiar, sabe? E era muito esquisito. E tinha uma menina que eu odiava, que ela me perseguia antes, e aí eu falei assim, eu odeio essa menina e eu preciso acabar com essa menina. E a menina morava assim umas 3 casas depois da minha, e eu encontrava com a menina todos os dias. Eu peguei a arma e falei com o menino assim, olha, me empresta sua arma aqui que eu preciso matar uma pessoa. E eles, claro, com todo prazer. Vai ser um prazer de prestar arma pra você matar uma pessoa, porque eles não têm, eles, né, estão nem aí. E aí eu peguei aquela arma e eu fiquei uma semana com aquela arma dentro da minha casa, guardando ali na minha gaveta, só esperando e sair pra rua com a arma, todos os dias, esperando encontrar com essa menina. E eu coloquei na minha cabeça, eu pensei, quando eu encontrar com ela, eu não vou pensar em consequências, eu não vou pensar em sentimentos, em emoções, não vou pensar que ela é uma vida, que ela tem uma família, eu não vou pensar se eu vou ser presa, eu não vou pensar em nada. Eu vou chegar atirando e eu vou matar essa menina, porque eu odeio essa menina. E por incrível que pareça, que Deus é tão maravilhoso, que durante uma semana, enquanto eu fiquei com aquela arma, andando com ela 24 horas, eu não encontrei com essa menina. Sendo que ela morava 3 casas depois da minha e eu encontrava com ela todo dia.
Quando eu estava com a arma, uma semana, 24 horas, para matar ela, eu não encontrei com ela. Deus não deixou eu encontrar com essa menina. Senão hoje eu seria uma assassina. E Deus me livrou disso. Então, assim, Deus foi fazendo cada coisa que, tipo, assim, na hora eu não entendia, sabe? No momento eu não entendia. Mas quando os meus olhos espirituais abriram, depois que eu me converti, e eu vi como Deus foi tão grandioso, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, meu Deus, como não amar e como não servir e como não dedicar a um Deus tão maravilhoso. E Nos aí eu vivi detalhes. assim, nos detalhes assim pequenos, sabe? Quantas pessoas falaram assim pra mim, olha, eu vou te matar, e pegou a arma, atirou em mim e a bala não pegou. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Atiraram em mim pra me matar e não acertaram as balas em mim, nunca acertaram uma bala em mim, nada, sabe? Então assim, eu me colocava na linha de frente, eu falava assim, tá tendo tiroteio ali, eu vou pra lá, porque eu quero que me matem, e não me acertavam. E aí eu fiquei nessa vida do crime aí durante um período aí, e eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Porque assim, eu não consigo me matar. Ninguém consegue me matar. Tem alguma coisa errada. Não é possível, né? O que tá acontecendo? Já era E eu escolhida. achava que tá estranho. Hã? Já era escolhida. Já era escolhida desde sempre, antes da fundação do mundo, né? Como diz Demis. Então, assim, e aí vivi loucamente. E falei assim, vou fazer tudo que eu quiser fazer, tudo que eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. E fiz, e vivi assim, loucamente e intensamente, tudo que eu quis fazer, sabe? E quer que eu vou continuando para falar até onde eu cheguei a conversão? Ou você quer fazer alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta. Carol, você tem se envolvido com muitas pessoas, né? Seu trabalho, diante do que você já viveu. Isso te faz bem? Que agora você está fazendo um trabalho também. Vai em presídios, né? Tem trabalhado com pessoas usando drogas. Como é que você se vê diante de cada um nessa situação? Olha, Que te Deus faz dá um dom lembrar, para né? cada, Deus dá um dom para cada um. E eu acredito que o nosso dom e o nosso chamado tem muito a ver com aquilo que a gente viveu. Porque a gente, né, de repente, a gente gosta de certas coisas, por quê? Porque Deus nos deu essa característica. E eu acredito que seja um dom, e tudo que eu vivi contribuiu para eu ter um conhecimento prático também desse dom. Então eu creio que ter amor e gostar de conviver e de ajudar pessoas que são usuários de drogas, moradores de rua, doentes mentais, eu acredito que seja um dom, porque não é todo mundo que tem paciência, nem tem o dom, nem tem o chamado, nem tem a vontade. Tem gente que fala assim, Deus me livre, eu não é meu público de jeito nenhum, não é o tipo de pessoa que eu gosto de lidar. Mas eu não, eu gosto muito, são pessoas que eu sinto prazer. Então, assim, quando eu prego, por exemplo, para ex-presidiários, eu sinto um prazer imenso, sabe, em testemunhar o que Deus fez e falar para eles que eles podem mudar de vida. Porque como eu mudei de vida, eles também podem mudar. Nada é impossível para Deus, sabe? Deus me tirou ali da criminalidade, Deus me tirou daquela maldade, Deus arrancou a maldade que estava dentro do meu coração, então Deus pode fazer com eles. Por mais maus que eles se considerem, e por mais que eles tenham feito coisas ruins, porque eu conheço pessoas que fizeram coisas muito ruins, né, como eu